defesa admite que Bolsonaro tinha arma em casa e que a equipe de segurança deixou o artefato inoperante sem conhecimento do ex-presidente. Ou seja, o que está dizendo aqui, gente boa? Segundo os advogados, a posse da arma era regular. E apesar da condenação do ex-presidente a 27 anos de prisão pela tentativa de golpe de Estado em 2022, não foi determinada a entrega de armas ou cancelamento de registros em nome do ex-presidente. Então, é o seguinte, vamos ser bem claro aqui, tá? Bem transparente. Não existe uma lei específica que regule isso e que diga assim, ó, alguém que está cumprindo prisão domiciliar antes que ele tinha arma, agora ele tem que entregar a arma. Não, isso é decisão do juiz. O juiz, quando manda uma pessoa para prisão domiciliar, ele tem que mandar na decisão dele recolher qualquer arma que exista, suspender o registro da arma no exército daquela pessoa que está cumprindo pena, para não poder pegar outra arma, né? Isso tem que ser uma determinação do juiz. E, neste caso, Xandão esqueceu desse detalhe. Então, assim, do ponto de vista legal de ter uma arma em casa, vamos separar aí, tá? Porque daqui a pouco a gente vai falar desse fato dessa arma ter sido levada para consertar. Mas vamos lá. Ter a arma em casa só, sem uma determinação do juiz para devolver a arma, pode. Então, neste caso, Jair Bolsonaro não estaria ilegal, segundo a avaliação de vários juristas. Vários juristas falam, não é automático, precisa ter a determinação do juiz. E nesse caso, não teve. Foi um vacilo do Xandão, né? Ainda de acordo com a defesa, a equipe de segurança de Bolsonaro, sem o conhecimento do ex-presidente, retirou o percussor da pistola e a deixou inoperante em razão das medicações psiquiátricas que estavam sendo ministradas a ele. Foi mal, estava doidão o Bolsonaro, né? É exatamente isso, ó. Segurança de Bolsonaro inutilizou a arma de fogo do ex-presidente para evitar riscos, diz defesa de Moraes, a Moraes, né? A defesa a Alexandre de Moraes. E olha aqui o que está escrito na resposta da defesa. As medicações psiquiátricas que vinham sendo ministradas ao peticionário, capazes de afetar sua cognição e que, inclusive, foram determinantes no episódio do rompimento da tornozeleira eletrônica, levaram sua equipe de segurança, sem seu conhecimento prévio, a retirar o percussor da arma, tornando-a inoperante. Lembrando que, dia 22 de novembro de 2025, durante o período da prisão domiciliar, Bolsonaro tentou violar a tornozeleira eletrônica usando um ferro de solda. Na época, ele alegou alucinação e uma certa paranoia, possivelmente provocada pelo uso de remédios. Então, o Bolsonaro já foi em cana porque tentou romper a tornozeleira. Ele estava em prisão domiciliar. Ele foi para Papudinha, primeiro para a Superintendência da Polícia Federal, depois para Papudinha, porque ele tentou romper a tornozeleira. E qual foi a desculpa na época? Foi mal, estava doidão, estava tomando os remédios, e aí estava alucinando, aí deu uma paranoia, falei, tem uma escuta nessa tornozeleira, vou arrancar essa escuta, foi lá e abriu a tornozeleira. Essa é a desculpa esfarrapada que foi dada pela defesa do Bolsonaro na época, né? E agora, a defesa de novo diz, por causa dos remédios que ele estava tomando, a gente achou melhor estragar a arma dele, para não ter perigo dele catar essa arma e sair dando tiro por aí, porque os remédios são muito fortes e provocam uma reação estranha no Jair Bolsonaro. Tanto é verdade, vocês lembram, ele tentou romper a tornozeleira por causa desses remédios. Ou seja, mandou de novo, não foi mal, estava doidão, para justificar a presença dessa arma e o fato dessa arma ter sido levada para consertar. Esse é o ponto fundamental. Por que levar a arma para consertar há 10 dias, agora 9 dias do prazo final em que o Xandão vai decidir se vai ou se não vai deixar o Bolsonaro na prisão domiciliar? A defesa diz, com relação a isso, que o Bolsonaro nem quer a arma de volta. Não. Ele descobriu que ele pegou a arma, a defesa diz isso, que ele pegou a arma, testou a arma e viu que ela não estava atirando, porque tinham estragado a arma. Aí ele mandou consertar a arma. Então o cara estava levando
para uma repartição do exército para ver se alguém consertava a arma por baixo dos panos. Entendeu? Não é que ele mandou para uma loja especializada, uma oficina especializada em conserto de arma, não. Ele pediu para alguém do Exército Brasileiro, conhecido, chegado lá, o armeiro, o cara do almoxarifado, do paiol, né? Para alguém dessas pessoas que entende de arma, consertar a arma dele por baixo dos panos. E isso pode complicar a vida do Bolsonaro. E isso pode fazer com que o Bolsonaro até volte para a prisão normal, comum, na Papudinha, por conta desse episódio da arma. Porque não tem o menor sentido. E assim, a partir do momento em que ele descobriu que a arma estava lá e estava inoperante, ele simplesmente deveria ignorar. Então, eu estou preso mesmo, eu não vou usar essa arma, né? Vai ficar aí, continua inoperante. Mandar consertar a arma é uma atitude bastante suspeita. E quem é esse policial? É um policial da segurança do Jair Bolsonaro, um dos assessores que a presidência da República mantém, que são indicados pelo Bolsonaro para ser o segurança dele. Então, o segurança mancomunado com o ex-presidente Jair Bolsonaro soltou essa de que a arma era dele e aí vai apurar, vai puxar o fio, né? Puxa uma pena, puxa outra, vem a galinha inteira e aí se descobre essa história. Então, assim, é uma história bastante controversa que pode levar o Bolsonaro de volta à cadeia. Vai depender agora da decisão do Alexandre de Moraes, né? O que ele vai fazer? Ele vai perguntar primeiro para a Procuradoria-Geral da República, vai abrir um prazo para a PGR responder o que ela acha, se o Bolsonaro deve ou não voltar para a cadeia, se ele descumpriu ou não descumpriu as medidas cautelares. Depois da opinião da PGR, aí sim o Xandão toma a decisão. Como falta 10 dias para terminar a prisão domiciliar dele, provavelmente vai ser decidido de uma vez só, se ele volta ou não, porque parece que ele está melhor de saúde, né? Andou dando uma soluçada aí, mas parece que está bem, está em condição de voltar para a cadeia. Porque antes ele estava, por conta de uma pneumonia, em casa. E aí o Xandão falou, olha, na literatura médica, o Xandão teve até a pachorra de consultar a literatura médica. E ele diz, na literatura médica, diz que a cura completa de uma broncopneumonia semelhante a essa do Bolsonaro é de 90 dias. Então eu vou dar 90 dias de prisão domiciliar para ele. E assim foi feito. Agora está terminando esse prazo. Então, essa arma é só mais um complicador, mas tudo indica que Bolsonaro volta para Papudinha daqui a menos de 2 semanas. E sabe o que eu acho, né? É isso, gente boa. Ó, eu queria te dar um recado importante, cara. Existem muitas profissões online, a galera tá ganhando uma grana trabalhando online, trabalhando em casa, em home office, computador, celular, tudo tranquilinho, com flexibilidade de horário, né? Só na Escola de Negócios Digitais tem 12 profissões que você pode aprender para trabalhar online. 12, tá? 12 profissões. O Marcos Viana escolheu uma. E olha só, em 2 semanas, vou te mostrar aqui a mensagem que ele autorizou a gente a mostrar. Em 2 semanas ele conseguiu $679. 2 semaninhas de trabalho. Isso dá R$3.000 por mês. 3 mil, tá? Em 2 semanas. Fazendo o trabalho que ele escolheu. Como eu disse, ele escolheu uma das profissões, tem outras 11 lá, que com certeza uma vai servir para você. Outra foi escolhida pelo Paulo Rodrigues, que também está ganhando em dólar. Tem algumas profissões que você ganha em real. Outras você ganha em dólar, porque você presta serviço para gringo, né? $2.154, perdão, significa R$10.000 que ele está ganhando depois de 4 meses que ele estava se dedicando a esse trabalho que ele começou a fazer. Então, se você quiser conhecer, saber do que se trata, clica nesse link que aparece aqui na descrição do vídeo, o primeiro link de cima, e você vai ser direcionado para uma conversa com o Clayson, e o Clayson vai te explicar tudo direitinho. De cara, eu já te explico o básico. São 7 dias grátis, você entra nessa e fica só se quiser, só depois de avaliar o conteúdo, né? Só depois de ver se serve mesmo para você. E te adianto também que não é bet, não é tigrinho, não é pirâmide, não é picaretagem nenhuma. É trabalho sério, trabalho honesto. Profissões online, que serve para complemento de renda, serve como renda principal também, depende da dedicação que você der, o tempo que você dedicar a esse tipo de trabalho. Então,
Se eu fosse você, não perdia essa oportunidade não, viu?